Cada vez mais forte podcast no ar novamente. O Cada Vez Mais Forte, que é um podcast não só para história de pessoas fortes, mas pessoas com histórico de força e superação. E aí hoje eu tenho o prazer, a honra de estar aqui com meu vereador de Vitória, Luiz Emanuel Zoen. Esse Zoen aí, pra mim, é tão difícil. Eu que sou carioca com a língua presa, é difícil pronúncia. Luiz Emanuel já foi secretário do Meio Ambiente de Vitória e estamos no quarto mandato, vereador? Terceiro mandato. Terceiro mandato? É. Mas ano que vem eleição de novo, né? Aí é com Deus e com o povo. Não, mas o Deus sabe o que faz. Você já tá lá há bastante tempo. Vereador, como começou a sua vida política? Eu sei que você era professor, né? Ainda é professor, né? Sim. E aí, primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar com você aqui. Você é uma personalidade importante desse nosso país. Não só porque em determinado momento foi o homem mais forte do Brasil. Não só o mais forte, mas também o mais bonito. Tá? O mais bonito. Mas é porque essa força sua se estendeu para além da sua performance física, para o seu caráter, para a sua humildade, para a sua decência como cidadão. Então, é uma honra poder estar junto contigo. A honra é toda minha também. Então, Jair, eu sou um professor de matemática emprestado para política. Nossa assim que eu me considero. Eu serei professor até o fim da minha vida. Eu sou professor de educação física também. Nós somos professores, né? Somos pro resto da vida. Me formei em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo e fui dar aula. Fui dar aula desde 1984. Foi meu primeiro emprego na Escola Brasileira de Educação e Ensino em Jardim da Penha, bairro onde eu vivo há 39 anos. E, simultaneamente, fui dar aula na Rede Estadual de Ensino na Escola Clotilde Rato, no bairro de Fátima. E logo depois me integrei à Rede Municipal de Ensino de Serra, no município da Serra, na escola Manuel Carlos de Miranda, em José de Anchieta. E depois disso, acabei circulando muito. O professor sempre acaba quando eu comecei com um contrato nessas redes e depois você sai. Naturalmente, o professor tem que se virar bem, né? Claro. Buscando outros espaços para poder trabalhar e ofertar a sua tarefa de docente. Então, assim, Jair, a matemática me despertou efetivamente para a política, mas não foi a matemática em si. A matemática é uma ciência que ela tem muito a ver com a política. A geometria, os números. O Platão, na Grécia Antiga, ele dizia que os números governariam o mundo. Ele tinha toda a razão, né? Não existe absolutamente nada que você possa fazer hoje sem estar alicerçado por números. Sim. Né? E é uma linguagem universal, a matemática. Então, eu acho que esse idioma, a tradução desse idioma em sala de aula, a gente convive com uma sociedade que, eventualmente, se você perguntar a qualquer aluno qual é a maior dificuldade que se tem, a maioria vai responder que é matemática. A minha sempre foi matemática. Exato, sempre foi um problema para mim. Quando, na verdade, não deveria ser, né? Sim. Porque a matemática que você estuda no Brasil, você estuda na China, estuda no Canadá, na Europa, incrível, em qualquer lugar. Não, você falou uma palavra aí certa, que é uma linguagem universal, né? É um idioma universal. É um idioma universal, é verdade. É matemática que nos integrou a tecnologia efetivamente, né? E, naturalmente, não estou desconsiderando todas as outras ciências, a física, a química e todas as outras que têm os números como alicerce também desse enquadramento entre aquilo que você tem de conhecimento e aquilo que você pode daqui a pouco entregar para as pessoas, como é a nossa tarefa como professor, né? Então, assim, a sala de aula e o convívio, principalmente com os alunos de escola pública, me sensibilizaram muito. Primeiro pela dificuldade que se tinha pelo exercício da própria matemática. E depois que você começa a reconhecer, numa sala com 40 alunos, eu dei aula em 3 redes simultaneamente durante mais de 20 anos, e você vai convivendo com os problemas desses alunos. São seres humanos à sua frente e você começa a viver a vida das pessoas. Então o professor acaba sendo um psicólogo, eventualmente, ele precisa ser um bom amigo. Eu sou um professor, mas não tem que ser amigo. Não, o professor tem que ser amigo dos seus alunos, sim. Tem que ser um cara integrado à vida dessas pessoas. Tem um desgaste emocional, existe, mas é para isso que você é professor. Ensinar nunca foi uma tarefa fácil. Eu creio que foi nesse exercício da sala de aula da matemática que as primeiras pessoas um dia, em algum momento, me chamaram e disseram assim: rapaz, você pediu para política, aquela coisa, você fala bem, você tem facilidade de conversar com as pessoas e tal. Isso acabou, de certa forma, isso vai
introjectando. E entrando no seu Vai entrando no seu consciente, né? E você começa a perceber, poxa, se há alguma coisa que eu possa fazer para além dos limites de uma sala de aula, então que assim seja. Mas no primeiro momento você acreditou? Você achou que seria possível? Jair, olha só, eu sou filho de uma professora... As coisas foram acontecendo... A minha mãe é professora de português aposentada, minha querida dona Josefina Zoen da Rocha, dona Naná, está lá viva, graças a Deus, 84 anos. E a minha mãe, a gente é uma família muito simples, né? Eu nasci em Afonso Cláudio em 1961, mas morei minha infância e adolescência toda em Colatina. E a minha mãe era uma professora muito conhecida em Colatina. Então, a minha casa sempre foi rodeada de alunos da minha mãe. É uma família simples, como eu te disse, mas a minha mãe nunca deixou de fazer o bolinho de chuva e o café para receber todos lá em casa. Quando a gente não tinha, Jair, né, eu estou com 61 anos, na década de 70, 60 eu estava com 9, 10 anos, até 1971. A partir daí, de 70, principalmente a década de 70, você falava assim, capoeira aqui no Espírito Santo era um negócio muito distante da nossa realidade. Capoeira você sabia que estava na Bahia. E para quem não tinha internet naquela época, não tinha um mundo online integrado, Salvador, Bahia era um mundo à parte, parecia que era um outro planeta. Para quem era garoto com a gente, falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer Salvador? Eu vou ver a capoeira? O que minha mãe fazia? A minha mãe chamava os alunos e ela dava aula de educação artística em português, e na educação artística ela trabalhava essas atividades. Todo mundo tinha um grupo de capoeira que ela construiu sem ninguém saber capoeira, mas sabia que era uma dança, sabia que era uma performance. E ela, vamos fazer esse espaço aqui, todo mundo de branco, cordão preto, cordão amarelo, aquela coisa toda. Então, assim, a minha mãe também despertou muito, minha mãe também escreveu muito, escreveu livros. E o meu pai era um músico extraordinário. Eu, quantas vezes acordei ouvindo meu pai tocar Pixinguinha, Cartola, Paulinho da Viola. Então eu me apaixonei pela música e pela poesia. E fui incentivado para isso, inclusive. Participei de festival de música, comecei a aprender a tocar violão. Participei de festival de poesia na minha adolescência. Um professor de matemática sabe música também, sabe tocar violão? Não, um pouquinho. Eu não sou um violonista, eu sou um tocador de violão nas horas vagas. Acontece que com o tempo, você começa a aprender a tocar uma música, 2, 3, daqui a pouco você toca 300. Então, se eu sentar para tocar, eu toco 200 músicas. Né? Hoje eu não faço mais isso, mas já fiz muito com a família, sempre com os amigos mais próximos. Mas assim, ainda toco. Às vezes meus filhos lá em casa chamam os amigos, a gente vai para lá e toca um violãozinho, vê como um tira-gosto e tal. Isso é da nossa natureza familiar mesmo. Mas então, tanto meu pai como minha mãe me despertou para a arte. Ou melhor, para as artes. Era um despertar. Então, o violão, a poesia e tal. E a minha mãe é muito rigorosa, sem perder a ternura, com o português. Né? E me ensinou não só a ler, como a escrever. Eu acho que tudo isso, esses elementos vão se compondo na formação do meu caráter, da minha personalidade cidadã, né? E acabaram que, no final, eu acho que o estímulo dos amigos mais na frente em me fazer ingressar para o meio político foram integrados. Eu acho que o rebusco disso tudo hoje é o que eu sou. Né? É um pouco de cada coisa. Então, assim, foi isso. Eu acho que... tenho certeza. Esse estímulo e essa disposição das pessoas em me animarem me deu fez com que eu desse o primeiro passo em direção. Fui candidato a vereador em Vitória em 2004, pela primeira vez. Tive 1.423 votos. Em 2008, fui candidato pela segunda vez, 2.501 votos. E em 2012, ganhei o mandato. Aí, dobrei a votação, 4.938 votos. E, desde então, já fazem 11 anos, estou lá na Câmara de Vitória, estou no terceiro mandato. E no segundo mandato, como você bem citou, eu fui convidado à época pelo prefeito Luciano Rezende e fui secretário municipal de Meio Ambiente. Uma experiência extraordinária, né? Magnífica. Foi exatamente nessa época aí que a gente se conheceu, falam pelo Instagram, exatamente. Né? Porque você fez um trabalho muito, muito bacana na frente do meio ambiente e principalmente na questão da proteção animal, né? Eu sou um protetor animal também, tenho 5 animais em casa, tenho 3 gatos e 2 cachorros. Eu conheci a turma. Você esteve lá em casa e conheceu a turma lá. Todos adotados também da rua. E isso me chamou muita atenção. Porque até então eu não tinha visto nenhum secretário ou nenhum político na época
tão voltado para essa questão da proteção animal. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí da proteção animal, sabe? Porque eu acho que a sua passagem pelo meio ambiente ficou muito marcada. Jair, veja só. Talvez por força desse exercício de crescimento meu, não só do ponto de vista cronológico, como do ponto de vista emocional sim. E de formação de caráter, foi me trazendo, eu julgo dessa forma, né, uma sensibilidade muito grande em relação a tudo que me cercava. Primeiro que eu sou um inimigo de qualquer tipo de preconceito, né? Segundo que sempre me chamou muita atenção a natureza. Desde garoto eu andava e olhava para o céu e olhava para as estrelas à noite. E aqui, esse estado, a gente é abastecido de uma natureza maravilhosa. Sem dúvida. E o sol e as árvores e tudo mais, e os animais. E com o tempo eu descobri uma coisa, eu disse assim, rapaz, qual é o significado nessa vida se não for para que... Isso não tem, a meu juízo, não é tarefa do político, não é de qualquer ser humano. Você tem que cuidar da vida em todas as suas formas. Todas as suas formas. A proteção aos animais, da mesma forma como a proteção à natureza, tem tudo a ver com a harmonia que você vai dar a essa construção de civilização que você pretende, para que tudo isso se integre à proteção humana. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que se as pessoas fossem mais sensíveis à proteção de uma árvore dos animais, a violência seria muito menor. E eu posso provar isso. Aliás, eu provei, fazendo política, que isso é possível. Eu cheguei à Câmara em 2012, aliás, em 2008, eu fui o primeiro político do Estado, e falo isso com orgulho, um bom orgulho, não é um orgulho vaidoso, não, é um orgulho de quem fez, a levantar em um programa de televisão político, no horário eleitoral, o debate sobre o bem-estar animal. Na época não se falava de bem-estar animal, falava direito dos animais. Depois de 2008, quando eu fiz essa aparição na TV, falando eu vou defender o direito dos animais, e tive 2.501 votos, muita gente se elegeu e disse assim, olha, tem que prestar atenção nesse negócio, porque esse cara teve voto e falou de animal. E aí, passou 2008, eu não ganhei eleição, tive a votação para ser vereador, mas não ganhei eleição por força das coligações da coligação que eu participava. Mas quando chegou 2012, logo depois de 2008, eu me recordo que o Hércules Silveira, médico, morador de Vila Velha, querido irmão. Doutor Hércules. Querido irmão. Ele foi já estava na Assembleia, ele startou e disse, opa, eu comecei a pensar. E o Hércules tem uma lei importante no Estado, que é a proibição de circos. Sim. Com animais, né? Porque ele começou a perceber isso, que esse cara tem razão. Eu acho que caminha por aqui. Hoje está lá a deputada Janete Sá e outros, muita gente na política. Aliás, ninguém faz campanha hoje sem discutir animal. Não tem como, né? E eu sinto, como eu disse aqui, eu sinto orgulho de ter sido o precursor desse debate na sociedade. Primeiro, com certeza. Então, assim, quando eu cheguei à Câmara em 2012, Jair, e aí muita gente já falava sobre animais, mas assim, falavam, mas quando chegava um ponto de enfrentamento sobre a questão, como ela tem que ser enfrentada no âmbito, recuava, né? Porque eu sempre digo o seguinte, para além do desejo, tem que ter sentimento. Então, eu vou dar E tem que ter ação também, né, vereador? Exato. Não é só a pessoa querer ficar bonito ali na foto e tudo, mas na hora ali realmente do enfrentamento, de colocar tudo ali no papel para fazer as coisas. Exatamente. Se não for para cima... E o começo é muito difícil, porque as pautas dos políticos normalmente são aquelas que agradam mais aquele que vota. Exato. E não aquilo que interessa realmente para que você comece a quebrar paradigmas. Eu me dispus a vir para a política para quebrar paradigmas. Se não é possível hoje que a pessoa fique agradada ou se agrade com aquilo que eu disse e aquilo que eu estou disputando politicamente, eu tenho certeza, se eu tiver convicção, e eu tinha convicção, que no futuro as pessoas me agradecerão por ter tido a coragem de fazer alguns enfrentamentos que outros não quiseram fazer. Então isso para mim basta. Se eu tivesse que terminar tudo hoje, eu me sentiria extremamente recompensado e grato a Deus por ter me proporcionado um garoto sair do interior de Afonso Cláudio, de uma família pobre, e ter conseguido ser vereador de Vitória por 3 mandatos. E secretário de Meio Ambiente, pô. A consciência manda muito, né? Vale muito, né? Essas ações aí na frente da Secretaria do Meio Ambiente, algumas coisas ficaram muito marcadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua passagem lá pelo meio ambiente. Se você me permite, eu vou voltar a 2013, quando eu comecei o primeiro mandato de vereador, que eu ganhei eleição em 2012. Sim. Fui o 4º mais votado do Estado. Quando eu cheguei à Câmara em 2013, eu criei um fórum permanente em defesa dos animais. Primeira coisa que eu fiz uma audiência pública gigante com a proteção animal e criei um fórum. Esse fórum se reunia a cada 15 dias e ali eu recepcionava todas as demandas
os protetores, as pessoas que tinham essa mesma compreensão que a gente precisava criar um ambiente onde as pessoas respeitassem mais, não deixassem mais os animais passarem quase que de maneira invisível por nós. Você enxergava, mas não via. Sabe como é que é? Então, esse fórum começou me trazendo ideias. Eu já levei para esse fórum algo que me incomodava bastante e eu, até pelo tempo que nós dispomos aqui, não temos muita coisa para falar, mas eu não aceitava a ideia de ver em Vitória carroças. Eu disse, temos que encontrar uma forma de acabar com isso. Incomodava muito. E hoje, através da lei 8678/2014, eu cheguei em 2013, eu assumi o mandato em 1º de janeiro, em 2014 a lei já estava valendo. Nós somos a única capital do Brasil que não tem carroça nem carroceiro. E mais, não tem nenhum carroceiro desempregado. Porque além de a gente retirar a carroça da rua, nós fizemos um programa para poder atender os carroceiros. Nós compramos as carroças dos carroceiros. Primeiro cadastramos todo mundo em Vitória, uns 30 carroceiros. Não tinha mais do que isso também. Depois nós pagamos pela carroça, pagamos pelos animais. Contratamos um sítio por licitação pública, na época a Prefeitura de Vitória, para que esses animais das carroças fossem entregues a esse sítio, para serem cuidados e recuperados, se fosse possível. Uma grande maioria deles já estava em fim de vida. E o pior, aqui em Vila Velha é recorrente isso. Eu fico absorvido, às vezes, se eu fosse vereador em Vila Velha, eu já teria colocado a turma que vive nos areais aqui, matando cavalo, a pasada. Exato. Sentar naquela cama de Vitória para discutir esse assunto. Eu vou abrir um caso com o senhor aqui. Eu sabendo dessa lei de autoria do senhor em Vitória, na minha ignorância, eu não tinha certeza, eu achava que fosse uma lei estadual. E aí eu fui numa região aqui de Vila Velha que tinha uns carroceiros e, cara, os cavalos que estavam lá, eles não tinham plena condições nem de andar livre, ainda mais carregando entulho como eles estavam. Cara, eu parei no carro e comecei a discutir com os caras. Falei, cara, mas vocês estão infringindo a lei. Aí eles começaram a discutir comigo, que lei, que não sei o quê. Cara, eu liguei pra polícia. Aí a polícia veio e tudo, e aí no final das contas eu tava errado da história, né? Porque eu achava que a lei valesse pra aqui, pra Vila Velha também. E, cara, no final das contas, cara, tive que ficar quieto, pedir desculpa, porque eu acabei trocando ofensas com os carroceiros, mas aí eu vi o quanto essa lei é importante pro bem-estar animal, mas tem que ser algo muito maior do que somente municipal. Então, com certeza, as outras cidades, os outros municípios, elas têm que se espelhar nessa lei e fazer também, porque aqui em Vila Velha é recorrente esses absurdos com esses animais. Muitos. E assim, Jair, exatamente isso. A gente, em Vitória, nós entendemos que assim, é uma cidade que tem poucas entradas e saídas. Se você fala, Vitória, ela se liga a Vila Velha pela terceira ponte, onde não passa animal, né? Por São Torquato, Ilha do Príncipe, aquela conjunção, segunda ponte é a parte mais baixa ali que você consegue entrar. Na Serra, através da Avenida José Rato, né? E Cariacica, só se for pela segunda ponte. Não tem outro caminho também. Então, assim, nós tínhamos uma oportunidade que eu percebia de fazer acontecer essa lei na cidade de Vitória, na capital do estado do Espírito Santo, e trazer isso como modelo. Se não para resolver todos os problemas, para as pessoas tratarem isso assim. É possível. É possível. Enfim, nós reduzimos em 14% com a retirada das carroças em Vitória a deposição de entulho em nossas vias públicas, porque na maioria das vezes o carroceiro carrega entulho. Estava ligado a e joga qualquer lugar. Isso, E joga qualquer lugar. Era para tirar o entulho da obra, aonde vai jogar não importa. Um problema ambiental. Quando você retira as carroças da cidade, o que você reduz? Um problema de trânsito, de mobilidade urbana. Ainda mais uma cidade como Vitória que recebe 1 milhão de carros semanalmente, né? Uma cidade que não é uma cidade dormitória, é uma cidade de trabalho, as pessoas vão para lá, circulam e vivem, além das que naturalmente vivem lá e dormem lá. Mas, enfim, e naturalmente começamos aí a dizer, olha, esses animais vivem em condições medievais, se continuarem a puxar carroça, sendo açoitado pelo carroceiro, sangrando por debaixo do pelo, debaixo do sol de 40 graus. E outra coisa, eu fui a Bom de Espírito Santo, eu fui várias vezes em vários jornais de televisão para poder falar sobre isso, e disse na época, eu não quero meu filho, ou seu filho, uma criança no colo de um avô, de um pai, de uma mãe,
assistindo um animal ser açoitado e tratando isso como algo normal, né? Como um cenário urbano normal. Eu não aceito. Comum. Eu sou professor, eu quero ajudar a educar a sociedade de maneira humilde, mas incisiva. E hoje, engraçado, rapaz, teve uma menina que me visitou, uma menina assim, poxa, eu já estou com 61, a menina tem 19 anos de idade. A lei é de 2014. Ou seja, há 9 anos atrás a lei foi instituída na cidade. E ela foi me visitar conversando tal. Ela é apaixonada por animais. Mas Vitória não tem carroça. Eu falei, você não viu as carroças. Ou se você viu, você não percebeu. Porque você tinha 9 anos quando a lei foi instituída. Aí eu falei, cara, olha que coisa legal. Eu já encontro pessoas que não tiveram o convívio com as carroças em Vitória depois de 9 anos. Olha que história. Olha que coisa sensacional. Interessante falar sobre isso. Não é? Porque assim, e aí as pessoas começaram a perceber, poxa, esse cara está acertando na mosca, porque esses animais, você tem ideia, 90% dos animais que foram para o sítio do Caquinho Ginelli, que é um protetor de animal, que está lá na Sé, depois da Polícia Rodoviária Federal, né? E depois que a gente descobriu o Caquinho, todos os órgãos públicos descobriram também, graças a Deus, que ele merece isso. Ele é um baita ser humano. 90% morreram. Ele já não tinha mais condições físicas de continuarem vivendo. Não tinha como recuperar, né? Não tinha como recuperar. E outra coisa, Jair, a gente fez um programa, como eu disse, que pagou pelos animais e pelas carroças, levamos os animais para o sítio, encostamos as carroças, e durante 6 meses nós pagamos a cada família de carroceiro aquilo que eles ganhavam como carroceiro, para sustentá-los. O que nós fizemos nesse período? A Secretaria de Trabalho, Geração de Emprego e Renda de Vitória trouxe os carroceiros ou algum familiar do carroceiro para aprender um novo ofício. A gente subsidiou e deu um novo ofício para eles. Que é uma preocupação, né? Vai tirar a carroça, de certa forma a pessoa... Tem que sustentar a família, não posso só tirar a carroça. Usava aquilo ali como sustento. Percebe? Né? A preocupação, como eu disse, é com a vida em todas as suas formas. Estava preocupado com os animais, com aqueles que conviviam com aquelas carroças na cidade de Vitória, que são seres humanos, e com os carroceiros. Nenhum deles está desempregado. Todos trabalham, mas nós aumentamos a renda familiar porque pegamos da família de cada um desses carroceiros, ou um filho ou um sobrinho, e através do nosso Cine, né, empregamos na cidade de Vitória pelo menos um. Hoje a maioria deles compraram, a prefeitura ajudou, um trailer, aprenderam a fazer churrasquinho, que legal. aprenderam a fazer sanduíche e tal. Né? Eu espero que um dia nós possamos ter uma sociedade que pense dessa forma. Isso é um exercício para combater a violência no meio urbano. Nesse período do primeiro mandato, eu queria destacar também uma coisa que é importante, preocupado com mobilidade urbana. Eu fiz um projeto de lei que alterava a natureza jurídica do Código de Posturas do município de Vitória, dando ao município a responsabilidade de construção de calçadas. Porque o município, e isso é bom para Vila Velha, é bom para Vitória, é bom para qualquer lugar. O município faz as vias, ele constrói as vias, né, as ciclovias, constrói os calçadões, constrói as praças, tudo que é público, a responsabilidade do município. Sim. Olha, calçada é um bem público. E por que eu tenho que fazer? Eu continuo insistindo nessa tese até hoje em Vitória. E à época eu fiz um debate muito grande que envolveu o Sindicato da Construção Civil, as grandes empresas construtoras, o Sindicato dos Condomínios, dizendo, olha, a prefeitura me cobra e me multa se eu não fizer a calçada da forma como ela quer. Quando, na verdade, o Código Civil brasileiro estabelece isso como regramento. Olha, tudo que é público é responsabilidade do poder público. Eu já pago por isso. O meu tributo já está no cofre da prefeitura para que ela cuide do que é público. Se a calçada fosse pública, eu poderia botar na frente da minha casa, igual você tem aqui, uma mesa, uma cadeira e jantar ali fora, ninguém pode passar. É meu, mas não é. É de todos. Então, portanto, é um equívoco tremendo. E na época eu me recordo que eu apresentei, inclusive, uma conta à prefeitura para que ele pudesse trabalhar isso durante os 4 anos ou 8, como acabou tendo de mandato do prefeito Luciano Rezende. Mas é mais cômodo para o Poder Executivo deixar nas costas do contribuinte cidadão, aquilo né? que é responsabilidade dele. Eu fazia esse debate aqui em Vitória, eu me recordo. Você deve ter arrumado briga com muita gente por causa disso, né? Jair, o problema é que eu Porque sempre o jogo arrumei. de interesses... Eu sempre arrumei esse tipo de briga. É a briga que eu me dispus a fazer. Porque se for para política para ficar aliada a todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, não valia necessidade de eu estar na política. Eu vim para ajudar a transformar alguma coisa. Né? Então, é uma briga boa, porque é um debate que. Mas você não deve discutir isso, não. Eu vou discutir exatamente aquilo que você acha que eu não devo discutir. Por que não? Porque isso é real. Eu fazia essa discussão aqui em Vitória, em 2013, logo no início do mandato. Lei das carroças, essa discussão sobre a questão das calçadas. E me recordo que, na época, um colega do mesmo partido, o vereador André Matarazzo, em São Paulo, na época do governo do Fernando Haddad em São Paulo, fazia o mesmo debate. O prefeito municipal Mário Haddad.
Hoje é o ministro da Fazenda do Lula, né? Sim. Então, assim, eu penso que isso é a função do agente público. É encontrar maneiras, porque o vereador tem poucas prerrogativas para legislar. Eu não posso pedir a você, como prefeito, que você construa uma calçada. Eu não tenho autoridade legislativa para isso. A prerrogativa de um mandato de um vereador, de um deputado estadual ou federal, né, não é a execução do serviço. O plano de execução e o gasto orçamentário só cabe ao Poder Executivo. Você imagina como é que pode a gente fazer leis sem que você se utilize do poder, da força do tributo que você paga para que essa lei possa ser garantida. Então, é restrito. Então, para ser vereador, você tem, ao meu juízo, tem que estar preparado para enfrentar essas dificuldades e dar a volta nesses obstáculos para poder legislar de alguma forma, né? Eu fui, certa vez, só para você entender o meu perfil, Jair, eu sou um conservador e sou de direita, mas eu não tenho dificuldade alguma em compreender todas as demandas, seja de onde elas vierem. Eu fui recebida por um determinado momento, nesse início de mandato também, por uma travesti transexual, bateu na minha porta, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, pois não. Olha, primeiro que eu estou aqui porque eu estava querendo saber quem eu ia procurar. Eu gostei do seu nome. Pô, tá bom, já é um bom começo. Vereador, eu fui entrar num baile no Náutico Clube do Brasil e você está vendo que eu sou uma mulher, mas quando eu apresentei minha carta de identidade, o porteiro não deixou entrar. Eu fui constrangido na fila porque eu sou essa que está aqui, eu não sou aquela que está lá, mas aquela é a minha identidade. Eu acho justo que eu tenha o direito de dizer qual o nome que eu quero que eu tenha. Eu não me recordo o nome, só que ela queria chamar de Isabel. Eu, como professor, eu prefiro que essa pessoa esteja na sala de aula sendo chamada como ela quer, para na hora da chamada não sofrer bullying, não ser aviltada no seu sentimento. Sim. Eu quero que ela fique na sala de aula para aprender matemática, ciência e português, muito mais do que ela esteja na rua para bater bolsa lá na praia de Camburi, para fazer programa. Ou seja, eu não resolvi o problema, mas aí nós fizemos a lei, que autoriza o nome social a essas pessoas. Acho que ela seja aceita, né? Seja respeitada, né? Pelo menos. O nome do Lula não é Lula, é Luiz Inácio, porque ele usa o nome de Lula. Uhum. É um nome social que ele tem. Todo mundo tem o direito de fazer. Da mesma forma, assim, só para que todo mundo entenda qual é o meu posicionamento, não acho que Acho não, tenho certeza absoluta que num banheiro de mulheres, homem não deve entrar, seja quem for. Com certeza. Se é transexual, você quer usar um banheiro, então use o seu. Qual é o seu? Ah, não, eu não consigo conviver com o banho de homem. Então tá, aqui nós passamos, então, pede para criar um banheiro mulher transexual. E transexuais. Mas também não. Concordo com aí isso. tem uma agenda política que quer impor à sociedade que esses homens, que são homens, só são transexuais. A gente respeita a escolha que fizeram. Mas que ele esteja no banheiro da tua filha, da tua mãe, da minha irmã, da minha tia, não. Aí não. Então, assim, eu digo tudo isso, Jair, porque o mundo que eu desenho para mim, para os meus filhos, para minha família, para meus amigos, para todas as pessoas, ele cabe todo mundo. Não é um mundo de paredões, onde quem é de esquerda tem que ser excluído, ou quem é de direita é excluído. Cabe todo mundo. Ainda que eu seja um conservador com princípios conservadores. Eu também penso da mesma forma, vereador. E eu gosto de falar para todo mundo que eu não sou de direita e esquerda, eu sou direito. O que é direito, o que é certo, verdade. O que é claro, entendeu? Eu acho que o seu posicionamento está correto, mas vai de acordo com aquilo que acredito que os seus eleitores acreditam. E eu, por exemplo, eu sou daqui de Vila Velha, eu não voto em Vitória, mas eu acredito piamente nisso. O certo é o certo, né? Você me pergunta sobre a questão... Aí passou o primeiro mandato, outras discussões nós fizemos sempre... Você vê, não estou falando aqui de mobilidade urbana, bem-estar animal. Sim. Eu sou autor da lei que proíbe que pet shops e similares exponham animais. Você não pode vender um animal dentro de um pet shop dentro de uma gaiola. Isso é algo também que, se confunde um pouco. Cachorrinho, gatinho, isso acontece passarinho. Em Vitória, mas aqui em Vila Velha acontece direto, cara. Em Vitória acontece também, porque a nossa fiscalização ela é deficitária em todos os níveis. Você imagina se em Vitória é como está em Vila Velha, Cariacica, Serra, os outros municípios. Não, Vila se a Velha capital não consegue fiscalizar como deveria. Então, assim, nós temos um déficit muito grande de fiscalização. E mais, a força do desejo político dos governos é que pode fazer com que o cara fiscalize. Sim. Você tem aí hoje, você anda pelas cidades, o que você encontra de ambulante ilegal pelas nossas ruas, ocupando espaço sem calçada. Sim. E os governos não fiscalizam como deveriam.
Isso é fiscalização de postura. Poxa, se você tem uma calçada onde as pessoas andam, você pode até colocar um equipamento para vender churrasquinho, para vender... Mas pera um pouquinho, tem que estar regulado pela prefeitura. E não pode ser em todo lugar. Senão vira bagunça. Vira bagunça. Ah, com certeza. E as cidades, de certa forma, acabam virando uma certa... Até um constrangimento, porque a cada dia que passa você vai ver, vai nascendo, vai aparecendo esses ambulantes, usuários de um espaço público que acabam sendo privatizados. Aí, o sujeito está lá todo dia, a vaga é dele. Aí a gente entra em vários problemas, né? Problemas mais sociais, que é até problemas de educação também, né? Porque eu acho que o desemprego, ele engloba muito mais só do que o trabalho informal, né? Mas que tá, porque isso problema muito grande. Isso tem a ver com as políticas nacionais. Sim. Geração de emprego e renda não é um problema que você resolve só dentro da prefeitura. Não. Tudo começa por aqui. Mas isso é extensivo a um clima que você precisa criar no país, onde você tem a crença que essas coisas estão funcionando, estão acontecendo. O país não pode viver do déficit orçamentário o resto da sua vida, gastando muito mais do que aquilo que arrecada, irresponsavelmente. Porque você cria um problema para a economia, quando você cria um problema para a economia, você bota as pessoas na rua para vender churrasquinho, pô. Sim. Desemprega. Passamos por uma pandemia agora que ainda superdimensionou esse problema, né? E aí você tinha aí de maneira, na minha opinião, irresponsável por parte de alguns setores da sociedade organizada e dos poderes públicos, órgãos, inclusive, de justiça, que definiam, fecha tudo. Pô, fecha tudo como, pô? É uma contradição, você via ônibus lotado de pessoas sem fechar, e aí os empresários do ônibus não admitiam ficar sem as tarifas, porque eles precisam ganhar dinheiro. Sim. Enquanto isso, o restaurante estava lá com as portas fechadas, que a pessoa não podia entrar e sentar. Como se o vírus estivesse ali. Não, o vírus estará ali se você não se precaver. Se der nuance, você pode, por que ali no restaurante você não pode sentar de máscara, tirar, comer e tal? No meu ambiente, academia que é um centro de saúde, e aí bem depois da pandemia, foi comprovado pela OMS que a atividade física, a musculação, é a principal atividade física, né? Não digo a única, mas a principal atividade física que ela ajuda e muito a combater o vírus do Covid, justamente porque durante a atividade física a gente libera um hormônio chamado irisina. E a irisina, ela atua diretamente combatendo o vírus do Covid. Então, assim, a partir do momento que a academia foi instituído, eu acho que pelo o presidente Bolsonaro, que era algo que era para ficar aberto, não era para ser fechado, né? E aí entrou a briga política, aí tem que fechar. As academias ficaram fechadas e o que aconteceu? As pessoas que praticavam atividade física há anos, 10, 20 anos, estavam acostumados a fazer aquele esforço físico ali, o corpo liberando hormônios de forma natural durante a atividade física, hormônios até de sensação de prazer, que a atividade física libera alguns hormônios que dão sensação de prazer, de bem-estar. Elas ficaram enclausuradas, sem poder fazer sua atividade física. O que aconteceu? O aumento dos casos de depressão, violência doméstica. Exatamente. Porque essas pessoas ficaram sem fazer a sua atividade física também, que liberavam hormônios de forma natural e regulavam esse bem-estar da pessoa. Então, assim, a pandemia foi um problema mundial, né? Na verdade, você tem que conviver. Imagine, num país como o nosso, deseducado. O país não é educado, o país vem sendo deseducado ao longo da nossa história. A educação, eu ouço falar dela desde que nasci, sou professor, sei o que é a sala de aula, sei como é que o sistema educacional funciona. E você hoje tem um sistema que muito mais ele fragiliza a perspectiva de conhecimento e hoje em dia está cada vez mais. Do que estimula essa coisa. Hoje em dia cada vez se mais. Você perguntar 90% dos alunos de escola pública, ninguém gosta de sala de aula, meu irmão. Por que não gosta? Porque não foi feito como deveria para poder atender e estimular as pessoas a estarem ali. A desenvolverem. Né? Se você perguntar na escola privada, que oferece um ambiente, na maioria das vezes, muito melhor, estou dizendo na maioria das vezes, nós temos escolas públicas de excelente qualidade em Vitória. Sim. Em Vila Velha também tem, nos municípios existe, até por conta dessa luta que vem sendo travada ao longo dos anos. Mas não é um modelo para o país. O país não tem um modelo de educação. Nem estrutural do ponto de vista físico,
E muito menos do ponto de vista pedagógico. Aliás, do ponto de vista pedagógico que nós temos hoje, é, de novo, uma política de ideologias voltada para a educação que está definhando a educação. Né? Você imagina hoje você falar, você está querendo agora apresentar as pessoas, bom dia a todos, a todas e todes. Meu Deus do céu, que todas aí? De onde saiu isso? Não existe no vocabulário, né? Poxa, isso é um absurdo, porque eu sou filho de uma professora de português. Eu sou professor. Para você mexer na língua portuguesa, você tem que fazer chamar o país para discutir isso. Né? E não resolver que vai ser assim, porque isso é uma linguagem inclusiva. Aliás, é o contrário. Ela é excludente, essa linguagem. Então, assim, essas contradições e esses rompantes políticos aí de gente que está muito menos preocupada com a educação e com a harmonia entre nós e todas as pessoas que habitam a sociedade e tudo que nos envolve, que nos dá a responsabilidade de construir, a meu juízo, essas pessoas querem o caos. Elas não querem solução para os problemas, elas querem criar um problema muito maior, porque assim o controle fica maior. A miséria é controlada do ponto de vista político, meu querido Jair. Uma forma de você controlar uma sociedade é a miséria. Quanto mais miserável um povo, quanto mais deseducado. Eu vou te dar um dado: 60% do Congresso Nacional e da Câmara Federal é formado por deputados que, esses 60%, estão sendo eleitos alguns mandatos, 2, 3, 4, 5, 6 mandatos da Câmara Federal, em regiões do norte e nordeste do país muito pobres. 80% do total desse deputado, desses 60% Quanto hoje... mais miséria, menos educação, isso. Mais fácil de controlar. Não, mais fácil de comprar o voto. Exato. Mais fácil de abduzir o coletivo, a consciência coletiva dessas pessoas. Que se trocam lá o voto, que vendem o voto lá na sua instância, por um saco de farinha, sabe, por uma boca de urna, por qualquer coisa desse tipo. Então, assim... E o pior, né? A pessoa não tem a consciência e acha que isso é normal, que isso é válido. Então, assim, isso está em todos os campos ideológicos da disputa política no Brasil. Né? É uma forçação de barra a gente imaginar que nós vamos tratar esse país de uma forma como se ele estivesse evoluindo. Ao meu juízo, politicamente, nós estamos evoluindo. Ainda que nós tenhamos hoje um debate que não existia antes, hoje nós temos, que separa bem algumas compreensões de mundo e de sociedade. Mas no meio ambiente, você perguntava lá atrás, nós fizemos um trabalho gigante na cidade de Vitória, Jair. Mais uma boa briga, né? Eu cheguei em Vitória como secretário de meio ambiente, depois, talvez, muito por essa passagem da questão dos animais, eu era o presidente da Comissão de Meio Ambiente no primeiro mandato de vereador e presidente da Comissão de Educação. Vereador, sem querer cortar, não. Eu lembrei de um caso que ficou muito famoso e o senhor batia muito na tecla e houve mudanças significativas em Vitória, que foi o caso lá da Vale, né, do pó preto. Então, você pode falar melhor sobre isso? Rapaz, isso é uma longa história. Eu vou tentar, de maneira resumida, tratar de duas coisas. E era você que estava à frente, né, do meio ambiente, da né? Secretaria de Meio Ambiente. Primeiro que a Secretaria de Meio Ambiente de uma cidade como Vitória, e não diferente de qualquer outro local, mas você não tem Secretaria de Meio Ambiente em qualquer cidade do estado. Mas Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra tem, né? Mas em Vitória, particularmente, nós somos uma ilha cercada, naturalmente, por água por todos os lados. Recebemos a influência de toda a grande Vitória, né, as nossas águas, e temos um porto de mineração à nossa frente. Gigantesco. Então, assim, alguns dados, vamos lá. Nós temos uma das maiores incidências de doenças respiratórias em crianças de 0 a 10 anos, dentro de Vitória, em Vila Velha, chega aqui em Vila Velha, em Anchieta, que é a extensão dessa nossa orla, lá da Ponte Tubarão. Nós temos um vento recorrente, que é o Nordeste, que traz muito mais tudo que está no ar para cá do que levaria para o lado contrário, que é a Serra. Eu moro em Vila Velha já... Eu moro na Grande Vitória há 18 anos, mas eu moro em Vila Velha já há 10 anos. Eu lembro quando eu mudei para cá, a varanda da minha casa, quando eu abria, era pó preto. Como se essa fábrica de minério, esse porto de minério tá lá do outro lado, cara. Trazia para cá. E aí, conversando com amigos meus que moravam em Jardim Camburi, que basicamente é ali no mesmo bairro, né? Em frente, né? Em frente. Eles falavam que lá o caso era pior. Muito pior. Eles tinham que trocar de ar-condicionado porque o filtro não aguentava. Tamanha poluição
de minério de ferro que entrava nas máquinas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu encontrei minha mulher em 1980, com 17 anos de idade. Namoramos 8. Em 87 a gente casou. Estamos, graças a Deus, casados até hoje. Eu tenho 2 filhos. Quantos anos de casado? Tem 37. 37. Na verdade, temos 44 anos juntos. Nossa. Né? E vamos viver juntos até o fim dessas nossas vidas, se Deus quiser. E desse casamento tem 2 filhos, o Matheus e o André. O Matheus é médico, o André é publicitário. Quando eu virei secretário de ambiente, os dois falaram para mim assim: se você não resolver o problema do pó preto, é melhor você não ir. Olha o tamanho da responsabilidade que eu carreguei logo de cara. Então, assim, eu não vou resolver o problema do pó preto, mas eu vou me empenhar para tentar mitigar esse problema. Comecei assim, Jair. Vamos lá. Eu acho que é bacana que o seu ouvinte, ele saiba dessa história, porque ela é muito importante para a cidade de Vitória, para toda a grande Vitória. Você ia na praia de Camburi, ou na Ilha do Boi, Ilha do Frade, na Curva da Jurema, você via areia escura. Areia escura. Foi seminério. A Vale dizia que aquilo ali era areia monazítica. aí você vai no Google, né? Tecla lá no Google. O que é areia monazítica? Você vai ver que a coloração dela é alaranjada escura, né? Amarronzada, qualquer coisa. Menos escura daquela forma. Preta. Falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí, o que eu fiz? Quer saber uma coisa? Eu vou começar a discutir esse assunto à luz da ciência. À luz da ciência. Conversei com um laboratório de petroquímica da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o maior laboratório de petroquímica da América Latina, né? Um baita quadro de cientistas ali dentro. E falei, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não posso fazer convênio, mas eu preciso que vocês utilizem o ambiente do laboratório para me ajudar a provar algumas coisas. Eu tenho que provar que aquela areia lá não é monazítica, aquela areia lá que está lá é minério. Secretário, estamos à sua disposição. Não era difícil eles baterem na minha porta para me pedir a minha intervenção para que eles resolvessem alguns problemas que circundavam. Você vai criando um ambiente de crédito. Você ajuda e é ajudado. Sim. Né? Então, eu peguei meu subsecretário à época, Paulo Barbosa, falei, Paulo, recolhe uma quantidade de areia na praia de Camburi, outra na Curva da Jurema, outra na Ilha do Boi. Nossa. Aí ele falou, mas por quê? Depois você vai saber, eu tenho uma ideia. Porto Tubarão está lá naquela ponta. Ilha do Boi está aqui de frente para Porto Tubarão. Curva da Jurema são 2 ilhas, Ilha do Boi e Ilha do Frade, que a circundam. Né? E Camburi é um caso à parte, que é a praia, é o nosso cartão postal, nosso cartão de visita. Traz para nós. Vamos levar isso para o laboratório. Aí no laboratório, nós recebemos uma informação no primeiro momento. Nessa semana aconteceu tudo isso. Olha, tem 30% que vocês recolheram lá na Ilha do Boi, na ponta da Ilha do Boi, na praia da Ilha do Boi, é minério de ferro. Lá na Curva da Jurema, a quantidade é menor, 20%. E lá em Camburi, é tão grande ou um pouco maior até do que acontece lá na Ilha do Boi. É minério? É minério. Aí a Vale disse assim, mas não é nosso. Mas se não é de vocês, vem de onde? Ok. Só que aconteceu um fato importante, rapaz. Aí que mora o segredo dessa história. Um morador de Vitória, da Ilha do Boi, eu vou citar o nome dele aqui porque é uma pessoa que já falei várias vezes, promotor do Ministério Público, Leonardo Costa Barreto. Ele chegou da Europa com a família e mora na Ilha do Boi. E quando ele entrou em casa, a filhinha dele botou o pé no chão e quando levantou, estavam os 2 pezinhos pretinhos. Ele fez uma foto e botou nas suas redes sociais. Na época, eu acho que foi no Facebook. No outro dia, no domingo, virou a capa da Gazeta. Aqueles pezinhos pretinhos ali. E na matéria ele dizia que ele chegou em casa e ele aproveitou para varrer tudo aquilo que estava lá. Tudo que ele viu, acumulado na varanda dele quando a menina pisou, e guardou na sacola. Aí eu liguei para ele e disse, eu preciso dessa sacola, você pode me fornecer? Posso. Depois de conversar muito, me apresentar, hoje é amigo, pessoa extremamente zelosa com tudo que faz, um baita de um cidadão. Aí, peguei aquela sacola e levei para o Lab Petro. Resultado, terra, areia, não sei o que, tal, e minério de ferro. Opa! Então esse veio pelo ar. Nossa. Aquele ali veio pela água. Ah, mas não é nosso. Bom, se não é de vocês, é de quem? E eu não tinha como dizer para a Vale que não era deles. Eles estão dizendo que não é deles, não é deles. Não tem como comprovar, né? Mas a tese de que era areia monazítica, nós já acabamos com ela. Já provamos que não era areia monazítica. O laboratório analisou. E aí, eu frequentava quase diariamente, eu e mais duas pessoas que trabalhavam comigo, o ambiente do laboratório para saber se alguma novidade tinha acontecido. Certo dia, a menina me liga lá, uma estagiária de química, me chama e fala assim, secretário, vem aqui porque eu acho que tem uma novidade para nós. Aí eu fui lá. Falei assim, olha,
Eu encontrei no site da Vale a informação de que em qualquer jazida que eles exploram hoje, que eles extraem o minério, que chega até o porto para poder embarcar nos navios, vem sempre acompanhado, isso lá no Pará, em Minas, vem sempre acompanhado o manganês. Então, o minério da Vale tem como companhia habitual, em qualquer extração no Brasil, o manganês. Eu falei, tudo bem, mas e daí? Eu falei, e daí? Tá lá, abriu lá um aparelho chamado espectrômetro por absorção atômica. Ó, que coisa legal. E a espectrometria por absorção atômica me mostrou que do lado daqueles grãozinhos de minério estava lá o manganês. Manganês na Ilha do Boi, manganês na Ilha do Frade, manganês na Curva da Jurema, manganês no Camburi. Tava com carimbo lá da Vale aí eu disse e assim, aí não tinha como aí correr, matei, né? meu irmão, aí DNA do pó preto, tá aqui, é o manganês. No outro dia fui pra imprensa, peguei o laudo desse troço, entreguei ao IBAMA, mandamos para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, ao prefeito, disse, olha, o pó de minério que vem daqui é da Vale. Aí, meu irmão, no outro dia, a imprensa toda, todos os microfones na minha frente, eu dizendo, tá provado que agora é. E não tinha como fugir. Simultaneamente a isso, Jair, nós fizemos o seguinte, chamei o prefeito na época, falei, prefeito, se eu tiver que lidar com as empresas da Ponte Tubarão, com toda essa delicadeza que é lidada ao longo dos anos, a gente não faz nada. Eu tenho que respeitar a empresa, ela é importante para o nosso desenvolvimento econômico. Tá doido. É fundamental que ela esteja ali. Se fosse 50 anos atrás, eu faria um movimento para não deixar ela se instalar lá. Mas hoje nós temos que encontrar uma maneira de mantê-la, ao mesmo tempo, fazer com que elas nos respeitem. E manter todos os empregos que estão lá, né? Exato. Principalmente. Agora, com multa de 200, a maior multa em Vitória Ambiental é de 70 mil reais. Aí o prefeito falou assim, eu falei, Luiz... Isso aí eles fazem por hora lá. O que você acha? Eu falei, hora? Por segundo. Por que você acha? Eu falei, eu acho não, nós temos que colocar as multas ambientais aqui em Vitória padrão Cubatão. Então levanta, falei, já levantei, tá aqui, ó. A maior multa em Vitória tem que passar a ser de 50 milhões de reais. Então modifica o código de meio ambiente. Modificamos, pá. Sensacional. Aí comecei a notificar a Vale. Por quê? Porque tudo que o vagão de minério, para que as pessoas entendam, ele vem pela estrada de ferro Vitória Minas, fica quase 1,5 km, 2 km dos navios. Quando ele estaciona ali, aquele vagão, ele sai do trilho da estrada de ferro e sobe no que a gente chama de linha de transmissão, que é a estradinha que vai levar o vagão até o navio lá na frente, já no porto, para que ele entre pelas suas canaletas e vai lá se instalar até encher que ele tem. Alguns milhões de toneladas de minério que cabe ali dentro. E nesse percurso, só para você entender, nesse percurso, tudo descoberto, o minério caía dentro d'água e o minério era suspenso pelo vento. Pelo ar, né? Pelo vento. Então, assim, final da parte de a praia norte da praia de Camburi, a parte norte, lá no final de Jardim Camburi, é minério submerso, uma montanha de minério submerso e minério sobre a areia. Não tinha mais praia lá em Camburi, na parte norte. Tinha nada, estava tudo aqui acabado. Aí eu falei, olha, se vocês não resolverem isso, não vão ter problema. E começamos a notificar. E multa, Vale deve lá, sei lá, 200 milhões em Vitória, 300, com júri, não sei o quê. Chegar a não ter condição de pegar uma certidão na cidade por conta da dívida. Isso deu uma exponencial luz sobre o problema em Vitória. E claro que a empresa do porte da Vale, quando era multar em 200 mil, ninguém lembra. Agora lá fora, quando o cara multar a Vale em 100 milhões de reais, opa! Tá acontecendo alguma coisa ali. E aí eles começaram a ficar mais atentos. Aliás, eu tenho que reconhecer o seguinte, apesar de toda essa negligência histórica da Vale com a cidade, quando a gente começou a agir, eu fui muito atendido. Né? Fui muito atendido. Talvez eles duvidassem em algum momento que eu fosse capaz de fazer o que fiz na frente, mas eu fui bem atendido. E daí surgiu, você veja, o laudo que eu entreguei para provar que aquilo não era aquele minério que vinha lá, que chegava na areia da praia da Vale. Eles diziam que não era. Foi o startar de um processo. Depois veio a discussão sobre o termo de compromisso ambiental para retirar, lá do final da praia de Camburi, os 25 mil metros cúbicos de minério de ferro que estava sobre a areia e libertar aquela praia, botar areia nova lá dentro. Né? E, ao mesmo tempo, vinha pela mata da Vale, vinha da serra, um esgoto que caiu uma lingueta. Então, você tinha água cheia de esgoto e areia cheia de minério. Não tinha praia. Ali em volta da Vale tava uma linha preta gigante. E dava para você ver, através quando a gente subia a gente chegava em Vitória, ou saía de Vitória, do avião, né? Você olhava assim no entorno da Vale, na água,
Era uma sombra preta gigante. E aí, Jair, e ouvintes aqui do nosso podcast, eu chamei a Vale, o Ministério Público Estadual e Federal, prefeito, e entreguei para a Vale. Está aqui uma proposta, um termo de compromisso ambiental para vocês retirarem aquele minério de ferro sobre a areia. Chama a CESAM para a gente fechar esse esgoto lá na Serra. Isso não é problema nosso, é da Serra. A gente quer que resolva lá também, mas tem que resolver. E uma forma de vocês compensarem ambientalmente o estrago feito ao longo dos anos é, por exemplo, fazer um parque nesse entorno. Uma revitalização ali do local, né? E fizeram o Atlântica Park, que está lá em Camburi, que tem pracão, que é uma ideia nossa. Pracão foi uma construção que nós fizemos no nosso mandato de secretário. Não existia. Hoje em dia tem tudo quanto é lugar, né? Hoje todo mundo quer, mas na nossa época não existia. Tem um monte já. Então lá tem pracão, tem o Campo Zé da Bola com campo de grama sintética, tem praça para criança, tem pista de skate, streetball, tem pista de bicicross. Então aquele parque, às vezes, o Parque da Vale, não, aquele parque é da cidade de Vitória. A Vale só pagou uma pequena quantia pelo prejuízo causado àquela região. O esgoto que descia pela Mata Vale foi fechado, não tem mais esgoto na água. E o minério que estava lá foi todo retirado. Já está em construção, onde estava o minério, o Parque Costeiro. Tudo isso desenhado por nós, junto com a Vale, que vai ser o maior centro de educação ambiental do Estado do Espírito Santo. Ou seja, nós entregamos uma praia nova para Vitória, lá no final do Praia do Norte. Isso começou no teu mandato como secretário, Não, né? Isso foi tudo feito no nosso mandato. Continua até hoje. Isso foi tudo feito no nosso mandato. Né? Então, assim, agimos para provar que o minério que estava na nossa praia e vinha pelo ar era da Vale, provamos. Fizemos um tempo de compromisso ambiental e resolvemos um problema da parte norte da Praia de Camburi. Depois nós plantamos rexinga em toda a nossa orla, cercamos. Nós resolvemos voltar a Vitória de frente para o mar. Né? E, ato sequente, a gente notificava a empresa sobre os problemas internos e a Vale começou a cobrir. Aquela linha de transmissão que eu falei para você, que estava lá, toda quicando, fecharam tudo. Aí o minério já não caía mais na areia, na água, e nem mesmo o vento já soprava, porque se fecharam. Isso começamos a reduzir a poluição atmosférica. Isso é um caso que eu reparei também. E eu continuo morando em Vila Velha e de alguns anos, vários anos para cá, diminuiu muito. Mas eu vou chegar lá. De minério de ferro na varanda. Mas eu vou chegar lá. Aí que está o segredo. A Vale, poxa, o tempo que eu tenho aqui para falar sobre isso é importante, eu nunca consigo esse tempo para falar sobre esse assunto tão importante para todos nós. Até porque a gente tem outros assuntos para falar também, né? Mas esse é um assunto muito importante. Lá dentro da empresa tem um setor que é chamado Bacia de Sedimentação e Reservação. O que é isso? A Bacia de Sedimentação e Reservação é como se fosse é um negócio gigante, é uma bacia gigante, naturalmente toda tapadinha, o que chega através das canaletas que vêm da empresa, né, das torres ali de mineração, é tudo que sobra de detrito lá dentro. Então chega ali, perto de pedaço de pelota de minério, terra, pedra, tudo. Isso, a empresa naturalmente tem isso como controle, tudo aquilo que não serve vai para a bacia de sedimentação e reservação. Ou seja, lá você sedimenta e reserva. E não deixa extravasar. Acontece que essa bacia já não tinha mais capacidade para suportar, até porque outras usinas foram abertas na Vale ao longo dos anos, aquilo que a empresa produzia. Então, tudo aquilo que estava caindo na bacia estava extravasando para dentro d'água. E nós notificando, eu falei, na terceira notificação, vai ter que fechar esse trem. Eles não acreditaram, nós fechamos. Parou o porto. Nossa! Parou o porto. Isso prejuízo parou o porto por absurdo para eles. Parou o porto por 4 dias, mas não era... imagina, eu estou ali agindo como secretário de meio ambiente da cidade de Vitória, preservando a vida das pessoas e nesse momento a gente estava já construindo esse TCA, já estava fechando as coisas na Vale, e aí criou um impasse violento. A empresa, talvez você não possa... Tenta imaginar a pressão que eu sofri durante 4 dias. Imagina. A empresa fechada por minha causa. O que nós tivemos que fazer? O ato de desinterdição da empresa, e aí é que entra o nível de poluição reduzido que nós atingimos em Vitória. As pilhas de minério de ferro na Vale, todas elas são gigantes, quem que for lá ver, quem não conhece vai lá ver, e todas elas no passado, a tese era que se colocasse as telas laterais, as famosas wind fencers, aquilo seria resolvido. O pó preto diminuiria. Deve ter diminuído um pouquinho, o problema é que o pó ele não anda lateralmente, ele anda suspenso. Para cima, né? É para cima, né? E mesmo com polímeros que a empresa se utilizou por cobrança em outras condições que foram o poder público vem cobrando, polímero é uma espécie de um líquido que você joga para pesar o minério e ele não subir.
né? Mas já estava em construção, junto conosco, a aquisição de canhões de névoa. Porque o ideal seria, Jair e aqueles que nos assistem, que a empresa pegasse aquelas pilhas de minério e fizesse os cubos. O Porto de Roterdã, por exemplo, tampa isso. Mas a Vale, eu acho que tem razão. Eu não consigo tampar aquilo. Se eu tampar, eu tenho que parar a empresa, tem que fazer um novo projeto arquitetônico para isso e eu não sei como é que a gente faz. Para onde transfere a empresa até que você faça isso de novo? Ela não pode parar e também não tem como fazer essa melhoria sem... Ela tinha que ter nascido assim. Uhum. Mas nasceu de maneira errada, como nesse país muita coisa acontece sempre de maneira... A gente tem que corrigir no meio do caminho. E a luta para corrigir. Né? Trocar a roda do carro andando, né? É mais ou menos isso. Mas, enfim, esse canhão de névoa, se você pega uma pilha de minério, se ela pensa numa figura geométrica, um quadrado. Ela tem quatro vértices. Se você coloca um canhão de névoa, o que é uma névoa? É uma aspersão de água. Do primeiro vértice para o segundo, lado em frente, você cria cúpula de água. Se você fizer a mesma coisa no sentido inverso, na outra diagonal, é outra cúpula. Ou seja, as wind fences com os canhões de névoa, você cobre. Protege mais. E aí a suspensão do minério ela vai se dar de uma forma muito menos intensa. Foi o que nós exigimos para desinterditar a bacia de reservação e sedimentação. E eles colocaram. Resumo da ópera. Reduzimos em 43% a poluição atmosférica em Vitória em relação ao pó preto. E chama atenção que o maior problema do que sai pelas chaminés das empresas não é o pó preto para a saúde humana. São os gases invisíveis. É o metano, é o enxofre. Né? Mas, enfim, a nossa luta foi, talvez, eu pudesse resumir essa história da questão da poluição atmosférica em Vitória. Melhorou, mas ainda não é o ideal, né? Não. É preciso continuar. Precisaria de alguém lá ponta firme como você. É preciso continuar. Ou como um outro secretário para bater ali o martelo, cara. Bater em frente. Eu tô na Câmara de Vereadores de Vitória hoje e, assim, talvez seja isso a parte mais importante do nosso mandato, porque quando me veem lá, todos que conhecem todo esse processo, e o mercado político conhece muito bem, sabem que eu serei uma voz ali para defender que isso seja ampliado. Sim. Não pode haver retrocesso. Não pode. Não pode haver retrocesso. Então, eu continuo lá atento e ativo lá, de pé à ordem para poder... O seu trabalho na Câmara dos Vereadores, ela sempre é pautada no que você fez muito bem feito no meio ambiente. E aí, agora ultimamente, está acontecendo em Vitória um caso lá que com certeza você tem tudo para falar, que é sobre a pesca, né? Que eles liberaram lá e era algo assim que não estava liberado, nunca foi liberado. Eu queria que você explicasse o que você tem a falar sobre isso, sobre esse caso específico ali de Vitória, que foi liberado a pesca. Como é que se fala? Pesca assistida. Pesca assistida. Mas que diabo é isso para a maioria das pessoas? Vamos lá, rapaz. Esse é um outro... você viu? Olha o trabalho que nós fizemos em relação à questão da poluição atmosférica na cidade de Vitória. Simultaneamente a isso, Jair, eu entreguei em 16, fevereiro ou março, não me recordo agora qual foi o mês de 2016, para 4 prefeitos da Grande Vitória. O prefeito Luciano Rezende, na época não tenho certeza, mas vamos lá, é Aldífax Barcelos, Luciano Rezende, Juninho de Cariacica. Aqui era o Maxer. E aqui eu acho que não, Rodney Miranda, não? Não, acho que era o Max Filho. Os 4 prefeitos, o auditório da Rede Gazeta lotado. O mapa do esgoto na Grande Vitória. Eu mostrei que tem tinha na época 250 milhões de litros de esgoto que eram jogados por dia em nossa Bahia. Em nossa Bahia, porque Vitória é a Bahia receptora. O Canal da Costa transporta o esgoto que sai daqui de Vila Velha pelo mar até chegar lá em Camburi. A Serra manda esgoto que vinha pela Mada Vale, pelo Canal dos Escravos, enche o Lameirão, que é a nossa principal reserva ecológica, né, na cidade, é o maior manguezal urbano da América Latina, de esgoto, né? E isso mata a vida que deveria estar lá produzindo para nós. Naturalmente, os rios Santa Maria e Jucu, que chegam até o delta o delta do Lameirão, também transportam muita sujeira. Então aquilo ali virou uma bacia de imundície. Então, aí eu tenho uma experiência terrível para falar com você e com todo mundo. Durante um período, eu fazia canoa havaiana aqui em Vila Velha. Muito comum aqui nas praias em Vitória também tem muito. E aí, nós fizemos
uma canoa uma vez que a gente ia em Vitória e voltava. E aí já me alertaram, pô, a gente vai passar ali pelo canal. Você se prepara que o cheiro é muito forte. Cara, cheiro de esgoto puro. Esgoto puro. Eu enjoei tanto que eu vomitei. Eu vomitei na canoa. Porque é um cheiro insuportável de esgoto, de enxofre, muito forte. Falei, cara, como é que peixe sobrevive a um negócio desse? Aí nós fomos e voltamos. Na parte dali, perto da terceira ponte, eu tive que várias situações ali prender a respiração, porque não dava para aguentar o cheiro. Sim. Agora imagina aquilo ali, os peixes. Não tem como. Não tem, a vida sobreviver já tá, ali. Não tem nem oxigênio direito, na água tem mais. Mas assim, Jair, é isso. Essas experiências das pessoas em relação a tudo isso, elas contam muito porque são as pessoas que vão reclamar o tempo inteiro mesmo que precisa mudar. Então nós entregamos e fizemos um trabalho gigante na cidade em relação à questão da poluição das nossas águas, Jair. Nós retiramos, hoje Camburi, eu te garanto, 84% do tempo a praia está balneável para banho. A Ilha do Boi, a Ilha do Frade, a Praia da Guarderia, que não existia antes da nossa gestão, tinha esgoto, nós tiramos o esgoto. Nossa, mas por quê? Esgoto puro. Mas por quê? Porque na gestão do PT, anterior à gestão do Luciano, o João Cosi, na época prefeito de Vitória, ele conclamava que Vitória tinha 100% de esgoto coletado e tratado. Depois da Odebrecht ter furado a cidade inteira, feito obras do Prodespol, programas de águas limpas, Prodesan, e... Poxa, como é que pode estar tudo limpo se o mar está cheio de esgoto? Alguma coisa está errada. E eu cheguei a escrever e disse, tem uma mentira oficial que foi contada, eu vou provar que ela é mentira. Mais uma briga grande que eu compro. Com a Cezan. Cezan, você vai ter que me ouvir. Responsabilidade de esgoto na cidade não é da Secretaria de Meio Ambiente, não é de vocês. Quem recebe tarifa para cuidar de esgoto, coleta também de esgoto, são vocês. E aí nós começamos a fazer o que eles nunca tinham feito. Nós fizemos uma lei na Câmara que nos autoimputou a tarefa de fazer ligação à rede coletora de esgoto onde não havia. Então, se você é um CNPJ, se essa casa que você está aqui, ela é um comércio, eu vinha, notificava você através da fiscalização, olha, senhor Jair, o senhor tem 30 dias de prazo de fazer ligação à rede coletora. Se o senhor não ligar, a multa que eu vou lhe dar é muito maior, é 4 vezes maior do que aquilo que o senhor gastaria para fazer a ligação. Na seu vizinho, que é um CPF, uma senhora que tem uma casa aqui, sua senhora, sua casa não está ligada à rede coletora, só precisa ligar. Se não ligar, só tem 90 dias de prazo. Comerciante, 30. A moradora, 90. Nós fizemos isso durante um ano. De 17, 18, nós fizemos mais de 25 mil unidades em Vitória ligar à rede coletora. Melhorou muito, né? Nós crescemos 19%. 19%. E eu recebi um prêmio nacional pelo Instituto Trata Brasil. Fui a Piracicaba no final da minha gestão, já em 2020, recebi esse prêmio porque Vitória foi a cidade do Brasil que mais cresceu em coleta também de esgoto, por causa desse nosso trabalho, junto com Palmas, capital de Tocantins, Palmas, Vitória, Piracicaba e São José do Rio Preto. Vereador, e é sensacional essa história. E como isso está ligado diretamente ao que tem acontecido agora com a pesca assistida? Eu estou te falando porque isso foi um plano. As pessoas... o que você fez? Nós fizemos um planejamento para 4 anos fazer uma pequena revolução nessa discussão. Cuidamos da poluição atmosférica, cuidamos da poluição das águas, e o que eu fiz em ato sequente? Transformei aquela frente de Camburi toda ali, mais ali do Bolha do Frade, na primeira unidade de conservação marinha da cidade. Nós temos, o Jair, e eu quando cheguei à Secretaria de Meio Ambiente, Deus me deu essa oportunidade também, de recepcionar um oceanógrafo que falou, secretário, nós vamos receber na nossa frente, da nossa costa, tá vindo para cá, isso foi lá nos anos de 2014, 15, foi quando começou a ver a migração da Patagônia Argentina, das baleias jubarte para nossa costa. Por que elas estão vindo para cá, secretário? Porque aqui elas encontram o melhor ambiente interno do mar para ter seus filhotes. Daqui até Abrolhos. Toda essa frente nossa que vai aqui de Vitória até a Bahia. Então nós temos que respeitar essa chegada dessas baleias. Nós precisamos criar um ambiente para que elas cheguem e fiquem aqui, gostem daqui. Porque as baleias que vão nascer serão capixabas. Olha, que extrato extraordinário para você vender para o mundo. Fernando de Noronha, você paga para ver os golfinhos bailando ao seu redor. Por que a gente não pode pedir para que os filhos dos pescadores, por exemplo, tenham o ofício de ajudar a guiar turisticamente aqueles que nos visitarão
para poder apreciar nossas tartarugas, nossas baleias. Tá cheio de golfinho na nossa Bahia. E junto com isso, eu fiz 2 leis, como vereador. Depois executei como secretário. Uma que protege as Ilhas Gaeta, de dentro e de fora. São 2 ilhas que ficam ali na frente de Camburi. Sim, conheço. E essas 2 ilhas, elas são a paragem natural das andorinhas marinhas, que chegam ali para fazer sua desova, para alimentar seus filhotes. E como a gente plantou restinga em Camburi, elas vão lá também. É um pulo. E assim, coruja buraqueira na restinga, andorinha marinha, e nós protegendo aquelas ilhas. E fiz a lei de combate à pesca predatória em 2016, que foi aprovada em 2017, foi regulamentada em 2017. O que a pesca predatória significa? Eu vou tentar de maneira resumida aqui. Olha, quando nós chegamos lá, você pegava ali pescadores artesanais, né? Não são todos naturalmente, alguns que se acostumaram com a ilegalidade. O sujeito vai para a praia, 10 horas da noite, 11 horas da noite, pega o barco, pega uma rede de espera, com uma malha fininha. Para pegar todo tipo de peixe. Rede de espera. E estende ela 500 metros, 1.000 metros, de fora a fora, em frente ali atrás, ou em frente ou atrás da Ilha do Socó, lá perto das Ilhas Gaeta de dentro e de fora, e vai para casa. Outro dia volta de manhã para pegar o que sobrou. E aí nós tínhamos uma ininterrupta sequência de tartarugas que morriam nessas redes. Não só na rede de espera, como na rede de arrasto. Porque quando não é com a espera, é com arrasto do balão. Né? Olha, isso já era proibido por legislação federal. A lei federal já proíbe. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, quando nós criamos a Unidade de Conservação Marinha, aí a lei ficou mais incisiva e mais forte. Acontece que, infelizmente, vou ter que ser franco, ninguém cumpria. Poxa, as tartarugas estão morrendo. O nosso ambiente estuarino marinho está sendo agredido. Talvez as pessoas não saibam qual é o prejuízo de uma draga das empresas da Ponte Tubarão dragando o fundo do mar de maneira indiscriminada em tudo quanto é canto. Ah, mas você se preocupou? Claro, a unidade de conservação que nós criamos é todo aquele perímetro ali, são 1 mais 3, são 4 milhas de distância, de milhas náuticas. Vocês fizeram um planejamento a longo prazo, né? Não foi algo assim para ser imediato ali. Foi um planejamento, Jair, né? Para permitir que a cidade tivesse efetivamente a sua vocação confirmada. A vocação para turismo náutico. Nós precisamos ter na frente de Vitória, ali em Camburi, uma marina pública para 200, 300 barcos. Nós precisamos desobstruir o canal de Camburi, que vai até o Alphaville, para que a gente possa ter navegação. Nós precisamos botar daqui a pouco, encher a nossa orla de escunas. Dá emprego, gera emprego e renda para as pessoas. Turismo de observação, meu irmão. Daqui a pouco nós temos que ter em Vitória. Dá para juntar tudo isso, um aquário. Encontrar um caminho para botar um aquário em Vitória. Você sabe qual é a diferença entre um aquário e um lá no Rio tem. Como é que é? Você tem aquário e tem... Me fugiu aqui agora o outro nome. É um aquário diferente, né? O aquário é aquilo que você mostra para o mundo. O oceanário. Um oceanário e um aquário. O aquário você tem, no Rio de Janeiro você tem, em todos os lugares, em vários lugares você tem. E você mostra para o mundo aquilo que todo mundo tem nas suas águas. Mas o oceanário não. Esse você mostra para o mundo aquilo que só você tem. E Vitória, nossa orla, tem para mostrar ao mundo o que ninguém tem. Incluindo vegetação marinha, animais, etc. Então, assim, esse, na minha opinião, é o futuro. Se não houvesse tubarão hoje, aquela frente lá seria um baita oceanário, na cidade de Vitória. Mas dá para pensar em outro local. Então, assim, nós preparamos a cidade para isso. E não tem implicância alguma com o pescador, muito pelo contrário. Eu quero que os pescadores vivam e vivam bem, porque eles merecem. Claro. É uma comunidade extraordinária. Agora, não dá para ficar matando peixe indiscriminadamente, muito menos tartaruga. Pô. Então, e a pesca... O porquê pesca assistida? Por que essa denominação? Os pescadores agora resolveram, depois de algumas fiscalizações mais incisivas, reclamar com o município de que eles estavam sem conseguir pescar. Olha, desde que eu fiz a lei 9.077-17, eu sugeri não. Eu coloquei à disposição uma ideia que eu tenho certeza que é a salvação de todos. O município já deveria ter, desde 2017, chamado os pescadores, constituído uma cooperativa de pescadores, e dito para eles o seguinte, olha só, vocês não podem pescar mais dentro da unidade de conservação marinha Baía da Tartaruga, ponto final. Já não podia antes com a legislação federal, já não pode mais agora por conta da unidade de conservação que foi criada. E por causa da lei que proíbe a pesca com rede de espera e rede de arrasto, ok?
Então o que nós vamos fazer com vocês? Aí igual nós fizemos com os carroceiros. Eu tirei as carroças, mas resolvi o problema do carroceiro. Se eu fosse o prefeito, eu já teria resolvido isso. Chama os pescadores aqui. Eu vou fazer. O que vocês querem fazer? Vocês querem pescar ou vocês querem fazer outra coisa? Porque qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, o município vai subsidiar para que vocês aprendam a fazer. Mas se vocês quiserem pescar, eu vou constituir uma cooperativa de pescadores e vou entregar a vocês embarcações decentes. O município vai comprar para vocês. Pô, a Prefeitura de Vitória hoje tem R$1 bilhão para investir. Vamos lá dizer que uma embarcação mínima aí de 8 metros, 10 metros, 15 metros, ou talvez para o cara poder pescar a 5 milhas de distância náutica. 5 milhas é logo ali. Os pescadores que não são artesanais pescam a 15, 20, 30, 40 milhas de distância. Vão lá no fundo do mar pescar. Isso é verdade. Mas você pode pescar 5 milhas, a 6 milhas, 7 milhas, se você tem embarcações próprias para isso. Digamos que tem lá 50, 60 pescadores. Vamos comprar 60 embarcações então, pô. Vamos pegar o pier da Praia do Suá e vamos transformar num modelo de porto. Portinho, né? Um pier mais arrumadinho, todo adequado, com barzinho, tal. Com venda de produtos artesanais da nossa própria cultura. Vamos fazer a mesma coisa das Caeiras. Vamos dinamizar esse negócio. E vamos entregar para os pescadores aquilo que eles precisam para o verdadeiro sustento, sem agredir o meio ambiente. Aí aparece a ideia da pesca assistida. Eu só faço um desafio, Jair. Eu quero saber aonde ela está no Brasil funcionando. Eu quero saber aonde no país, hoje, não precisa de sair daqui não, eu quero saber no Brasil, aonde você tem uma pesca assistida regulamentada e funcionando bem. Então, mas não tem. Me explica, até para as pessoas que são leigas também no assunto. A pesca assistida, ela significa o quê? Eu vou lhe dizer. O que é assistido? A mesma rede, Jair, que está lá hoje, armada, a rede de espera, aquela ali é a rede da pesca assistida. Uhum. Talvez com algumas diferenças que possam ser mínimas ali, mas é a rede que eles pescam. A pesca assistida seria o pescador estar lá, agora, a partir de agora. Imagina, ele bota a rede de espera, às 10 da noite, volta às 5 da manhã, 6 da manhã, para buscar o extrato final. Agora não. Ele tem que estar presencialmente lá. Ele vai ter que estar presencialmente lá, monitorado por uma fiscalização que hoje é deficitária na cidade, né? Para não deixar que no tempo adequado, se por acaso uma tartaruga for emalhada por aquela rede, ela morra antes que ele tire ela e solte ela. Olha, sinceramente, eu, com todo o respeito que eu tenho e mereço e merece todo o respeito à Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente ela é extraordinária. Nós temos a segunda Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, a segunda mais antiga do país. Tem técnicos ali espetaculares. Mas não temos fiscalização pronta para isso. Exatamente isso que eu não ia falar. temos. Tá na cara que a fiscalização vai ser defeituosa e vai acontecer vários incidentes. Existe, pelo que o regulamento prevê, o decreto que foi apresentado para a sociedade, da prefeitura, a ideia de que você vai poder georreferenciar essas redes. E essas redes vão ser monitoradas por um sistema dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Olha, tudo bem, se isso funcionar, você vai ficar ali agora, alguém ou alguns, o tempo inteiro no monitor, para ver se o pescador que está lá não vai infringir a lei. E se ele infringir, você manda o fiscal lá, a guarda municipal, para prendê-lo, para aplicação da regra, da norma. A parte final é a retirada das águas daquilo que está infringindo a lei. Então assim, muita coisa de uma vez só. Para uma secretaria que eu fui secretário 4 anos, eu tenho certeza que não tem estrutura para isso. Então, mas aí isso aí já é lei, então. Já foi aprovado, já está acontecendo já. Olha, Jair, hoje, deixa eu te dizer, a revogação de parte da lei que eu fiz, a 9.077/2017, e que executei, ela pura e simplesmente não resolve nada para os pescadores. Porque o que tem anterior a essa lei é a lei federal. Outra coisa, existe uma norma federal que diz o seguinte: em questões ambientais, você jamais pode retroceder aquilo que funciona hoje para proteção ambiental. Se hoje a lei 9.077 ela protege ambientalmente e protege o ambiente estuarino marinho da pesca predatória, se essa nova lei que surge agora, revogando parte da que eu fiz, ela retroage, ela não dinamiza, ela não amplia. A própria Procuradoria da Câmara Municipal disse isso. O que está aí agora sendo aprovado não é maior do que o que tinha. Ou seja, é um retrocesso. E esse retrocesso é inconstitucional. Então, assim,
O problema da política, sabe o que é, Jair? Os políticos, normalmente, estão muito mais preocupados com o resultado das eleições do que com o resultado da situação da sociedade, com o bem-estar social. E aí, pressões fazem com que os políticos cedam às pressões sem parar para pensar um pouquinho no qual é o melhor caminho, mesmo que haja um desgaste. Vamos enfrentar o problema. Na verdade, eles tentam agradar agora, com essa lei, uma parte da sociedade, que são alguns pescadores, né? Mas que, num todo, pode causar um problema maior até para a sociedade do que, só ajudar os pescadores. Aí é que tá. O problema, sabe o que é, Jair? Com todo o respeito aos pescadores. Eu conheci Vitória em 1970, 69, tinha 9 anos de idade, eu vinha para cá com meu pai. Meu pai trabalhava na Marcovan, uma empresa do centro de Vitória, e nós ficávamos na casa do meu tio Eurides, lá na prainha de Santo Antônio. Eu acordava de madrugada para pescar baiacu às 4 da manhã e voltar nadando nos últimos 500 metros antes de chegar em casa. Quase morria, porque ele largava todo mundo. Agora vocês pulam do barco vão nadar. Eu e os filhos dele. E depois a gente jogava futebol e comer muqueca. Pô, essa é coisa maravilhosa, né? Olha, eu nadava em 70 na Baía de Santo Antônio. Hoje ninguém consegue entrar lá por causa do esgoto. Né? Tá tudo interditado para banho há muitos anos. Né? Então, assim, eu tenho história com pescador. Eu tenho profunda admiração por todos eles. Agora, precisa haver uma consciência definitiva de que não continua. Porque nós precisamos continuar pescando da forma como pescar para poder sobreviver. Meu amigo, você está acabando com a população marinha. Não existe mais. Onde você acha pescadinha mais na nossa região? Não tem mais. Peruá. Não tem mais. Onde você acha robalo? Cadê os... Hoje a pesca, o peixe que sobrou hoje lá na nossa frente de Camburi é a tainha, que é o peixe da obsessão de todos os pescadores. Eu entendo. Mas não dá para pescar ali. Ali não dá de conservação. Ali a pesca é predatória. Ali você vai matar tartaruga, ali você vai matar com baloamento, com rede de arrasto, vai matar os cavalos marinhos que estão ali embaixo, vai matar um monte de coisa. Então, assim, tem que preservar, pô. Então, vamos pescar lá fora. Tem que preservar, e a sociedade precisa de pessoas como você na frente, não só na Câmara dos Vereadores, mas na Assembleia e também nas secretarias. Vereador, assim, uma honra ter o senhor aqui. Tá? Obrigado, Jair. Uma história de sucesso, com certeza, uma história de força e superação. Tenho certeza que, com o desenrolar desse problema dos pescadores, a certeza que eu tenho é que o senhor vai estar ali atuando sempre em prol da sociedade e melhorar ali o meio ambiente, que é uma pasta que o senhor abraçou com força lá atrás, mas continua abraçando como vereador. E se Deus quiser, ano que vem, sendo reeleito novamente, né? 4º mandato. Ô Jair, eu confesso a você que quando eu cheguei à Câmara, eu era um professor como eu disse, de matemática passando para política. A mim parecia o tempo inteiro que o que eu tinha que fazer era, através do mandato me concedido pela população, ajudar na educação popular. Tudo que eu falei para você aqui agora, tudo que eu disse para você, tem para mim tudo a ver com educação. Tudo que nós fizemos tem a ver com educação. A cuidar dos animais. Eu plantei 14 mil árvores de Vitória. Onde tinha um espaço em via pública plantar, nós plantamos. Eu lembro dessa história também. Árvore nós plantamos para chuva. Foram mais de 300 mil mudas de vegetação nativa de Mata Atlântica, feito em convênios com as empresas Ponto Tubarão, pedindo para fazer reflorestamento na nossa cidade de conservação. Então, assim, nós fizemos de tudo para tornar feliz a população de Vitória. Até porque esse é o nosso objetivo. Tornar feliz a humanidade é a nossa verdadeira missão. Aproveitando essa deixa do senhor aí, eu tenho 2 coisas para perguntar para o senhor. Uma é uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, que é: qual é a sua definição de força? Força? Mas, do ponto de vista físico, né? Aí, a sua definição. Mas força pode ser física, pode ser mental, pode ser... Qual a sua definição de força? Mas força, deixa eu pensar aqui, do ponto de vista metafísico até. Você veio aqui e foi convidado por ser uma figura forte, com pulso. Qual a sua definição de força? É uma pergunta boa, hein, Jair? Mas deixa eu tentar te responder da melhor forma possível aqui, dentro desse ambiente que eu vivo, né? Mas eu penso que força talvez seja a junção entre a capacidade de discernir sobre aquilo que você deve fazer
e a disposição em fazê-lo. Porque aí você constrói exatamente a força que você precisa para que as coisas funcionem, né? Então, força é o organismo da verdade, né? Se ela é bem utilizada. Eu estou falando da força utilizada para o bem. É o organismo, é vivo da verdade. Eu faço força para que as pessoas vivam bem. Eu faço força para que as pessoas se entendam, se harmonizem. Eu faço força para que as pessoas compreendam o que é respeitar os animais. Eu faço força para as pessoas compreendam o que é não jogar um palho de picolé na rua, né? Então, assim, é isso. Um organismo vivo da verdade, eu chamaria assim. Sensacional a sua resposta. E desculpa, vereador, a gente também tem que falar um pouco dos patrocinadores aqui, né, André? Opa! Fala aí um pouco aí dos patrocinadores que ajudam aqui a manter o nosso podcast. E um patrocinador que está sempre com a gente, que é o Luran Santos, LS Smart Box. O Luran, ele é um vendedor de smartwatches. Ele vende também, ele é especializado em venda de iPhones e telefone da linha Xiaomi. Então, assim, o Luran tá com a gente aí desde o começo e tem tido um ótimo retorno com todas as nossas divulgações do trabalho dele. Luran, um abraço aí pra você, cara. E aí, qual o próximo, André? Farmic Manipulação. A maior farmácia de manipulação do estado. O senhor usa algum manipulado, algum remédio manipulado, alguma vitamina manipulada? Às vezes sim. E a Farmic, ela é conhecida no estado como ser a maior farmácia de manipulação, mas principalmente pela qualidade dos seus manipulados. Porque mexer com manipulação não deve ser fácil, né? Pô. Porque a mistura ali de componentes, pode haver uma contaminação. Já teve casos no passado, no país, não aqui no nosso estado, de manipulação mal feita, mas a Farmic Manipulação, ela é conhecida pela qualidade. Então, Farmic Manipulação, 35 anos no estado. E também é o seguinte, quem entrar em contato lá com a Farmic e falar que assistiu aqui a propaganda no nosso podcast, consegue um descontinho, um preço especial lá de desconto no seu orçamento. Legal. Temos mais um. Power King. A Power King, eu acho que é algo que de repente o senhor vai gostar, o vereador. A Power King, ela é a maior fabricante de garrafas coqueteleiras, squeezes, que são aquelas garrafas de corrida, sabe? E elas colocam a logo das empresas e de empresários, para que queiram presentear os seus colaboradores. Legal. Alguns políticos fazem também, né, com a logo deles. E essa aqui, ó, eles mandaram de presente para você, ó. Com a nossa logo cada vez mais forte, 1 galão de água de 2 litros. Pô, que legal, obrigado. Eu sei que o senhor faz atividade física, o senhor faz musculação. Isso aqui vai ser utilizado, pô. Musculação, a gente conversou em off sobre o problema que você teve no joelho, que teve que começar a fazer musculação. A água é a minha principal bebida, eu bebo água o dia inteiro. Eu também. Tomei aqui já, ó, molhei até a mesa aqui também. Não, mas tá tudo bem. E essa aqui é uma coqueteleira especial, ela é diferente, o formato dela é diferente. Você pode ver, ó, que ela não tem pontas aqui no final. O dono da Power King, ele teve aqui para fazer uma demonstração pra gente. Ele pegou uma fruta, uma banana, colocou aqui dentro, seca, chacoalhou, a banana virou uma pasta, ele colocou água, colocou um whey protein, que é uma fonte de proteína, misturou aqui e deu pra gente tomar aqui. Não tinha um pedaço da fruta. É mesmo, mano? Ficou misturado como se fosse no liquidificador. Que maravilha. O Júnior, que é o outro apresentador, ele ficou colocando num copo, ficou colocando no outro, ele ficou tomando pra ver se achava algum pedaço de fruta e não achou. E esse aqui é mais um presente pro senhor. Rapaz, obrigado, Jair. Mas não acabou aqui, não. O diluído. Vereador. Não acabou, vereador. Não acabou aqui, não. Eu quero até olhar o que tem aqui dentro. Pois é. E aí eu quero depois que você faça uma experiência, hein? Vou fazer em Coloca casa. uma banana seca, vou fazer. chacoalha, vai virar uma pasta. Aí coloca que água, bacana. coloca uma proteína, mas só funciona com frutas pastosas, né? Sim. Banana, kiwi, morango. Ó, Legal. isso aqui é a Farmic Manipulação também mandou de presente. Rapaz, eu pro ganhei senhor. esse monte de presente aqui. O que eu faço, meu Deus do O céu? convidado ganha presente, Poxa, né? Bacana, obrigado. Eles mandaram aí pra você um pré-treinozinho.
que eu até ajudei a formular, melhorar a fórmula dele lá. Então, na sua musculação que você vai fazer, você toma ali imediatamente antes, num copinho de água misturado, toma que vai melhorar a sua atividade física ali num total, sabe? Que legal. Farei isso com o maior prazer. E aí é o seguinte, o convidado ganha presente, mas o convidado dá presente também. Aqui, ó, só pra você ter uma ideia, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. O Leon Sayeg, sim, secretário da Academia Wellness. É a academia que eu frequento lá em Jardim da Penha. Exatamente. Trouxe aqui uma camisa da Wellness Club, uma toalhinha. O Bruno Schmidt, finalista olímpico, sim, trouxe uma camisa aqui, um mágico, uma grande fisioterapeuta chamada Milena Dutra, trouxe uma vértebra. Olha que maravilha, né? Bacana. E aí tem vários outros. Uma nutricionista trouxe pra gente aqui, Ana Carol Oliosa, trouxe uma tabela nutricional, só que com colocar aqui a nutrição, fala sobre o segredo do sucesso. Sim. Foco, persistência, que bacana. Disciplina. Enfim, todos ganham presente e dão um presente algo significativo. Eu não sei nem se é um presente, cara. Assim, claro que só o fato de ter vindo aqui e vocês estarem colocando o nosso nome à disposição para essa reflexão, que eu julgo muito importante para as cidades e para a sociedade de maneira geral, eu trouxe para vocês, na verdade, aquilo que mais representa tudo aquilo que eu disse para vocês. Todo sábado, a minha equipe, Daniel está aqui comigo, ela está em Jardim da Penha, que é o bairro onde eu resido. Uhum. A gente coloca lá 2 manes, uma barraca, uma caixa de sugestões para a comunidade, para a sociedade. Sábado é dia de feira. Todo sábado ali na feira? Na região da feira? Todo sábado, sábado. Hoje foi um dia atípico, porque choveu muito. Sim. Aí a gente tira o povo da chuva. Ninguém está andando tanto assim. Mas 90% dos sábados nós estamos lá porque o tempo está firme e a gente está fazendo. O que a gente faz? A gente está levando até as pessoas o nosso trabalho pela cidade de Vitória. E desde o início do nosso mandato, essa é a nossa hashtag, Trabalho por Vitória. Então tá aqui, ó. Tudo que eu disse por você aqui é o que nós fizemos pela cidade até agora. Nossa, bem bacana, bem bacana. É um trabalho por Vitória. Bem bacana. Vai estar aqui em destaque, com certeza aqui. Hashtag Trabalho por Vitória. É isso, é o nosso... Aonde tiver essa hashtag, então se eu for postar lá uma foto com você, eu posso colocar a hashtag Trabalho por Vitória. Pode. Que vai estar diretamente ligado ao teu trabalho lá na Câmara. Isso não tem uma patente registrada, mas no meio político isso acaba sendo respeitado, porque fica até feio para outro tentar copiar. Né? Com certeza. E as pessoas, cada um vai criando o seu próprio hashtag, as redes sociais. Eu normalmente faço isso, a assessoria faz. É para poder identificar mesmo. Né? E esse é o espírito nosso. Vamos trabalhar pela cidade de Vitória. Eu sou vereador, pô. Não, totalmente de acordo com o seu trabalho e um grande presente aqui pra gente aqui. Muito obrigado. A gente vai aumentar aqui, vai colocar uma estante aqui e vai dar destaque maior aos presentes, mas o seu com certeza vai estar aqui bem destacado. Muito obrigado, meu irmão. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe e te proteja, toda a sua equipe, a sua família, seus animais, né? Eu só torço muito para que a gente possa, no próximo tempo, em um tempo bem breve, ter um ambiente muito mais fraterno e harmonioso entre as pessoas, para que elas se respeitem mais. E, naturalmente, que a gente não perca também a nossa capacidade de enfrentar os desafios que estão aí. O país está precisando da ajuda dos verdadeiros brasileiros. Né? Os verdadeiros brasileiros precisam se posicionar. Nós estamos sendo ultrajados por aqueles que querem caçar nossa liberdade, de destituir a nossa possibilidade de nos opormos às coisas. Não dá para abrir mão da liberdade. Não. O caminho mais próximo até Deus é a liberdade. Você não tem nenhuma dúvida disso. Isso eu tenho certeza. Então, meu irmão, muito obrigado. E se precisar da gente na Vitória, estamos à disposição. Cada vez mais forte podcast, mais uma vez. Vereador Luiz Emanuel. Uma honra pra gente. Valeu, pessoal. Nos sigam lá nas redes sociais, hein? Cada vez mais forte podcast. Hashtag Trabalho por Vitória, hein? Não esqueça disso. Legal. Valeu. Obrigado.